A situação ao que se refere aos materiais, todos aqueles materiais que estão correlacionados de uso coletivo, compete, é de obrigatoriedade, é o ônus do estabelecimento escolar arcar com isso, certo? Então, por exemplo, assim, o PROCON estadual enumera alguns itens, pode entrar no site do PROCON MT, certo? E lá vai estar enumerando alguns itens que não faz parte dessa lista de materiais. Temos álcool, temos algodão, carimbos, clipes, envelopes. Então, por exemplo, esse tipo de material que tange de natureza coletiva, isso é de ônus exclusivo do estabelecimento de ensino. É interessante colocar que é um material de forma individualizada, certo? Então, o material que, se for trabalhar de forma coletiva, compete ao estabelecimento. Se for de natureza individual, compete a responsabilidade dos pais. É interessante colocar também, por exemplo, assim, tem que tomar um certo cuidado, porque existe algumas instituições que trabalham com alguns materiais. Então, tomar cuidado, porque às vezes há uma má interpretação que tange a venda casada. Se no estabelecimento deixar claro que ele trabalha com esse material pedagógico, preste atenção, o estabelecimento tem que deixar claro que o trabalho com o material pedagógico e que existe esse ônus desse material. Então, pode ser cobrado. Se não for dessa forma, não pode estar incidindo aí, então, a cobrança. No caso de um pai que se sentiu lesado, Lincoln, que viu que tem essa cobrança e ele tentou conversar com a escola, a primeira dica que vocês dão do PROCON é sempre tentar conversar com quem você está negociando, né? Depois, se não resolver, vem no PROCON, seria isso? Sim, certamente. É sempre interessante que as partes tenham uma tratativa de ajuste, né? Por exemplo, é interessante colocar também, Paulo, que muitas vezes a gente não percebe, é que essa lista de materiais, não necessariamente, ela tem que ser disponibilizada e comprada em uma única oportunidade. Os pais podem manifestar que esse material pode ser adquirido no decorrer, porque, por exemplo, assim, tem que haver uma previsão, né, de quando vai ser utilizado esse material, porque, por exemplo, assim, chega no mês de janeiro é sempre um pouco pesado, né? Então, abrir essa tratativa, essa possibilidade, o estabelecimento conferir essas informações ao consumidor, para que o consumidor possa adquirir conforme também ao seu planejamento econômico. Quanto à questão de marcas também, né, Lincoln? Isso é uma coisa, outro item que é bem observado, né, nessa questão do PROCON, já que as pessoas podem exigir o material, a marca do material não pode ser exigida, né? Justamente. Então, por exemplo, assim, o estabelecimento de ensino, ele pode requisitar o material, mas não pode especificar aonde o consumidor deve adquirir, né, e nem tampouco a marca, certo? Então, por exemplo, é como eu falei, de repente um material pedagógico, uma apostila, havendo a informação clara ao consumidor que há uma necessidade que o trabalho desse material pode, certo? Mas se não for dessa forma, com a informação prévia, jamais pode haver a obrigatoriedade e que seja comprado em determinado estabelecimento ou exigido uma marca específica. Sugiro também que o consumidor acesse o site do PROCON estadual, que lá vai ter uma lista exemplificativa dos materiais que já são correlacionados como práticas abusivas.